Então, tá. O nome, né, então, dessa fala é esse processo de conservação e intervenção em patrimônio cultural, e aí eu quero já fazer um agradecimento, né, não só a Bendi, mas a todos os meus colegas aqui da comissão técnica, dizer que é muito legal ver uma mesa de patrimônio cultural num evento, né, que é de uma coisa que é tão de engenharia, né, foi curioso quando a gente estava, né, no processo de divulgação e tal, e muita gente olhava e falava assim, não, já conheço o evento e tal, mas não sabia que eles estavam nessa área também de patrimônio cultural. Por que patrimônio cultural, né? E é um pouco isso enfim, que eu vou começar a mostrar aqui, para a gente entender que tem tudo a ver, né? E que o patrimônio cultural, ele tem que cada vez mais sair desse nicho de uma coisa de especialistas e uma coisa quase que é intocável, né, para a gente poder efetivamente ter uma preservação e ter uma valorização desse patrimônio, né? Então, eu começo com uma brincadeira, eu fiz uma pesquisa simples, né, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez em algum momento, num site de buscas, né, na aba de imagens, e joguei o nome, né, as palavras-chave dessa minha fala: conservação, intervenção, patrimônio cultural. Essas 3 imagens apareceram na primeira página, né, e eu acho que isso já mostra um pouco a diversidade de ações que existem quando a gente fala em patrimônio cultural. Então, o Guilherme falou, né, que a gente tem uma linha, né, de terminologia, que é justamente para a gente conseguir deixar um pouco claro o que a gente está falando. Então, olha só, quando a gente fala em conservação e intervenção, a gente, primeiro, tem um passo anterior, que quando a gente pensa em preservação de patrimônio cultural, a gente considera inúmeras ações. Então, tem muita coisa que é de gestão pública, por exemplo, você tem ações de pesquisa pura, de pesquisa aplicada, você tem ações de divulgação, de valorização, de educação, e tem aquelas ações que são as que vão intervir diretamente no bem, lembrando o que o Guilherme falou anteriormente, que a gente está falando aqui de patrimônio construído, né? Essas ações que intervêm diretamente no bem, elas podem ser ações de conservação ou ações de uma intervenção mais pesada, que normalmente a gente conhece de uma forma mais comum como restauro, né? Quando a gente olha essas 3 imagens, então a gente tem aqui à esquerda, né, essa imagem do Palacete das Artes, que vocês conseguem ver que é simplesmente uma ação de limpeza, né? A imagem à direita, canto superior, que é a Igreja Nossa Senhora do Carmo, lá no Rio de Janeiro, a gente já está falando de uma intervenção mais pesada, né? Olha só, tem um andaime, tem um funcionário aí todo paramentado, e a de baixo, que é o que está acontecendo agora, né, lá no Museu do Ipiranga, que já tem um instrumento que alguns de vocês devem conhecer, né? Então a gente já está falando de processos de conhecimento do bem e de análise desse bem de uma forma não invasiva e não destrutiva. Então, primeira coisa que é importante a gente ter em mente, quando a gente fala em intervenção, normalmente a gente está falando de uma ação direta, ou seja, é essa foto da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Quando a gente pensa em conservação, é um outro processo, e muitas vezes essa conservação vai estar ligada a uma outra palavrinha, que é a conservação preventiva, que diz muito do que a gente quer, né, dizer por conservação, que é pensar em fazer ações que impeçam que eu chegue no ponto de ter que fazer uma obra. Uma coisa que vem sido muito discutida ultimamente é a questão de restaurações. Se a gente olhar notícias, vai aí nos últimos, sei lá, 20 anos, é muito provável que vocês encontrem, tipo, restauração do casarão X.
10 anos depois, restauração do mesmo casarão. Poxa, por que isso acontece? Porque você não tem esses processos de conservação, ou seja, ele se deteriora de tal forma que você tem que fazer uma outra intervenção. Isso é ruim porque você acaba gastando mais dinheiro, e é ruim também porque você acaba, nesse processo de fazer intervenções sobre intervenções, perdendo muita coisa da materialidade desses bens. Então, é uma coisa a evitar, e é uma das coisas que a gente tem pesquisado dentro desse grupo, e é um lugar onde ações de monitoramento e ensaios não destrutivos podem ajudar e muito. Pois bem, então um pouco disso que a gente está falando, né? Então, olhando para essas questões, né, de intervenção e conservação, ou seja, de você pensar em uma ação física para preservação de um patrimônio cultural, a gente tem que pensar que a gente considera dois aspectos que são distintos e complementares. Uma primeira é uma questão que é meramente técnica, né, que é essencialmente técnica, e uma outra questão que é de gestão. A partir disso, a gente precisa conseguir, primeiro, estabelecer que são ações separadas, e segundo, que você precisa ter muita clareza sobre o que fazer, sobre como fazer. Aqui eu trouxe, enfim, uma fala de uma pesquisadora, né, da área, e a gente considera que, além dessas duas variáveis, a gente tem que pensar também quem fazer, que é um dos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, e principalmente quando a gente fala desses equipamentos, escaneamento 3D, então, legal, eu sei usar o scanner, mas eu sei aplicado a certas condicionantes de patrimônio cultural, né? Então, pensar em quem que está fazendo essa conservação, essa intervenção, e quando. O quando é essencial justamente para você impedir esses processos de restauração, em cima de restauração, em cima de restauração, certo? Pensando nisso, então, uma questão que surge muito forte é a gente pensar na gestão desse patrimônio cultural. Aqui eu vou trazer duas referências que são importantes. Uma é a da Unesco, que tem esse esqueminha bonitinho, que é importante principalmente porque fala aí nos processos, né? Quando a gente pensa, então, nesses processos de conservação, a gente tem que pensar em planejamento, em monitoramento, né? Antes da gente chegar na fase de implantação. Então, planejamento e monitoramento. Por isso, aquela questão de quando fazer, o que fazer, quem fazer, né? E lembrar sempre que, quando a gente está falando de patrimônio, a gente tem todo um arcabouço que envolve várias instituições, que envolve vários atores e que é interdisciplinar. Então, é uma questão que a gente não pode considerar que é só o arquiteto, ou que é só o historiador, ou que é só o engenheiro, ou, né? É sempre um grupo que vai trabalhar em conjunto. Ótimo. Como que eu faço isso, né, na prática? E aqui eu trago a minha segunda referência, que é a gente pensar nesse processo de gestão do patrimônio cultural, que é essencial para a gente conseguir garantir uma boa conservação, né, desse patrimônio. A gente vai pensar aí nesses 5 pontos, né? Então, primeira questão, coleta de dados. Coleta e, segunda questão, avaliação dos dados. Estou falando isso por quê? Porque a gente precisa saber com o que a gente está lidando. Aquela imagem que eu mostrei lá no começo do Museu do Ipiranga, eles, na verdade, estavam fazendo o quê? Identificando, legal, que tipo de material que é esse? Em que condições que ele está se apresentando hoje? Ele está muito frágil, pouco frágil? Então, não dá para a gente pensar em fazer nenhum tipo de ação de conservação, e muito menos intervenção, sem a gente ter esses dados claros.
Depois, uma gestão da informação, não adianta nada a gente ter os dados se na hora H a gente não consegue encontrar, né, isso, tenho certeza que várias pessoas aqui já experimentaram essa situação, né, poxa, preciso fazer um projeto, eu sei que tem uma planta, um corte, aonde que está? Então, gestão dessa informação, um planejamento, principalmente com identificação dessas ações que vão ser feitas e depois um monitoramento. Esses 5 pontos, eles claramente vão ter pesos diferentes, dependendo da situação, dependendo do tipo de bem que a gente está falando, e se a gente vai considerar uma ação de conservação ou uma ação, ou uma intervenção efetivamente nesse patrimônio. Elas são muito importantes para a gente começar a pensar nessa preservação do patrimônio em um processo integrado. Então, né, o objetivo, na verdade, é a gente deixar de ver o patrimônio dessa forma. Para quem não é de São Paulo, essa é a cidade de São Paulo, esse é o mapa oficial da prefeitura com a identificação dos bens tombados, ou seja, são os bens que oficialmente são reconhecidos como patrimônio cultural da cidade. Então, todos esses roxinhos aí são tombados, né? Concentrado ali no centro, mas você tem muita coisa aqui no sul, no Piranga, perto do rio, na Moca, enfim, tem muita coisa que é tombada. Quando eu olho esse mapa, eu não consigo dizer qual é a especificidade disso, né? Poxa, será que ele está num bom estado de conservação? Né? Será que precisa de uma intervenção? Será que ele sofre algum tipo de ação de conservação? Né? Não dá para saber. Então, uma das coisas essenciais e que está naquele ponto ali da gestão de dados e coleta de dados e gestão de informação é a gente passar a olhar esse mapa dessa forma. Então, é legal, eu sei que aquele pontinho roxo é esse prédio, e que esse prédio tem tais características, materiais ou não, está num bom estado de conservação, não está, e tudo mais. Encerrando, por que eu estou falando tudo isso, né? Por que esse conhecimento sobre esse patrimônio, ele é tão importante? Porque a partir do momento em que eu consigo olhar para um conjunto de bens, entendendo as suas características, né, eu vou conseguir desenvolver, primeiro, ações de política pública. Então, eu posso chegar à conclusão que eu preciso de um edital X, ou que, não, está tudo em ordem, está tudo bem, eu posso pensar em só fazer ação de valorização, ação de educação, né, não preciso fazer nenhuma intervenção. Ou seja, eu consigo fazer planejamento, né? Eu consigo também, que é o que a gente pretende desenvolver dentro da comissão técnica, pensar em normativas. E aí, normativas, pensando num primeiro momento, né, a gente não está pensando numa norma ainda, mas considerar práticas recomendadas de como a gente vai lidar com esses processos de conservação. Em especial, que tipo de ensaios não destrutivos que vão ser úteis, por exemplo, para esse edifício grandão aí na frente, que é um edifício, uma estrutura em concreto armado, né? Ou para o outro que está escondidinho ali, mas que é um prédio em taipa, que vai ter que sofrer uma intervenção. Quais são os ensaios que eu posso fazer que não vão colocar em risco esse patrimônio? E, do lado da conservação, uma coisa que é essencial e está mais do que na hora da gente começar a fazer, é monitoramento. Então, monitorar o estado em que esses edifícios estão, justamente para avaliar e para implantar planos de conservação preventiva.